Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Plantão de OABeiros do OAB Meta. Eu me chamo Maera Thaís, ajudo bacharéis em Direitos a passar na prova em 30 dias, sou advogada e mentora de OABeiros aprovados. Nessa aula de hoje, vocês vão descobrir como gerenciar o tempo de prova para responder as 80 questões e passar para o gabarito com um tempo de folga na primeira fase da OAB, né? Porque é uma prova fechada, objetiva, e além de responder as questões, vocês precisam passar para o gabarito. Então, para quem está chegando agora, para quem é novo aqui no canal, estamos na nossa semana de aquecimento do Intensivão da Aprovação OAB Primeira Fase, que vai ser um evento online gratuito para quem deseja ser aprovado na primeira fase da OAB. Portanto, se você ainda não fez a sua inscrição, está chegando agora, ou é aluno daqui do OAB Meta há mais tempo, mas ainda não fez a inscrição, corre que o link tá na minha bio, tá na descrição do vídeo, tá no QR Code que tá passando aqui na tela. E é muito importante que você faça a sua inscrição utilizando o seu melhor e-mail, porque o evento vai ser do dia 21 ao dia 28, exclusivo para quem está inscrito no evento. Então, se você não tiver lá com o seu melhor e-mail, não será informado, né, do material disponível, sobre as informações das aulas. Então é importante que vocês se inscrevam, anote na agenda para não perder nenhum conteúdo e entre no grupo VIP também, porque lá também nós iremos passar alguns materiais, algumas informações mais exclusivas também nessa jornada rumo à aprovação. Combinado? Então, nessa aula de hoje vamos falar, né, sobre a primeira fase, esse tempo aí que vocês precisam aprender a gerenciar. Além do conhecimento jurídico, é uma habilidade super necessária de ter para quem vai fazer a primeira fase da OAB, né? É essencial para que você utilize os seus conhecimentos da melhor forma, que é respondendo as questões e garantindo que vai ter a pontuação necessária para ser aprovado, né? A prova da OAB hoje, ela tem um número significativo de questões, né? São 80 questões e o tempo de prova são de 5 horas. Porém, vocês precisam de uma estratégia sólida para maximizar os seus pontos dentro da questão do tempo, né? Gerenciando bem suas emoções. Então, é importante que vocês busquem entender como distribuir esse tempo para priorizar, né, as questões que são importantes e mais fáceis, mantendo a calma, porque pode acontecer de você, logo no começo da prova, lidar com uma questão um pouco mais difícil e isso gerar uma pressão. Então é fundamental que você enfrente essa prova com confiança, com estratégia, com a técnica correta. E é por isso que nesse contexto eu vou explorar com vocês aqui quais são essas estratégias para gerenciar melhor o tempo, para que vocês façam uma prova com eficiência, com um bom resultado, com um bom desempenho e, claro, para que vocês sejam aprovados na primeira fase da OAB. Então, gerenciar o tempo e responder as 80 questões para ter folga é algo que parece impossível, né? Para muitas pessoas, muitos de vocês acham até que relatam que acham o tempo de prova pequeno comparado à complexidade da prova, ao número de questões, mas é plenamente possível, né, se você tiver estratégia para fazer isso de forma organizada, né, de forma estruturada. Então, a gente vai aprender aqui como é possível você fazer isso e garantir que todas as questões sejam respondidas. A prova da OAB não é para ficar sem responder nenhuma questão. É possível que você responda as 80 questões, passe para o gabarito e ainda tenha folga, né? E aí eu começo trazendo para vocês uma ideia que é bem bacana para a gente poder gerenciar isso, que é começar dividindo o tempo disponível pelo número de questões. E aqui a gente sabe que a prova ela permite, né, um tempo de 5 horas, mas vamos trabalhar com uma média de 4 horas para responder a prova. E vocês vão entender o porquê. Se a gente for pegar o número de questões, né, das 80 questões, isso vai dar uma média aí de 240 minutos em 4 horas, então cada questão teria ali 3 minutos para ser respondida. Mas a gente sabe que nem todas as questões da prova, elas têm o mesmo nível de dificuldade, né? Umas são mais difíceis, outras são mais fáceis, então a gente precisa entender que de acordo com a complexidade de cada questão, a gente vai direcionar um tempo um pouco maior, um pouco menor. Mas vocês precisam ter uma média de quanto tempo levar em cada questão para que vocês identifiquem, poxa, estou passando muito tempo nessa questão, é uma questão difícil, eu não tenho total domínio e conhecimento, eu vou passar para uma próxima, para que eu consiga responder com mais facilidade, para que eu consiga garantir a pontuação do que eu sei e lá no finalzinho, depois que você tiver garantido tudo, você volta nessas questões mais complexas, né? Você precisa ganhar
pontos logo de cara no começo da prova, eu digo nas primeiras 2 horas, porque é quando o nosso cérebro está mais descansado. Então a gente tem uma capacidade de resolver melhor os problemas, as questões. Depois de certo tempo, a gente vai ficando mais cansado, mais cansada. E aí, consequentemente, né, a gente demora um pouquinho mais de responder, a gente pode acabar escorregando ali em algum detalhezinho que a prova traz, algumas pegadinhas, que inclusive eu já falei para vocês sobre essas pegadinhas, tem uma aula falando sobre todas as pegadinhas que a OAB faz em todos os exames, e aí vocês sabendo isso, vocês não escorregam nessa casca de banana. Então, para quem não assistiu, eu vou deixar também aqui em algum lugar da página, aqui em cima, um cardzinho para você assistir ou na descrição, combinado? Então, vocês precisam ter estratégia para responder as questões, né? Seguindo uma estratégia de resolução, você vai conseguir aproveitar melhor as questões que você tem domínio, que você sabe. Muitas questões são intuitivas, né? São mais fáceis e vocês conseguem responder muito rápido. Tem questões que você não leva 1 minuto, porque você bate o olho, né? Você já tá com o olhar treinado, porque você já tá vindo para as aulas, se preparando. Você vai participar do intensivão da aprovação OAB e vai chegar com um olhar ainda mais clínico nessa prova. Então você vai bater o olho e vai responder ela em menos de 1 minuto. Porque a prova da OAB, em uma das aulas sobre estratégia de resolução de questões, eu já falei, 2 estão bem certas, 2 estão bem erradas, uma tá mais ou menos e uma é a alternativa correta. Ainda que você tenha aquele texto enorme, que parece complexo, que parece estar perguntando coisas que você nem sabe de onde eles tiraram, é possível que você responda com máxima eficiência e com tempo reduzido. Então, às vezes, vocês acabam se assustando, né, pelo tamanho do enunciado. E as questões, às vezes, que são menores, elas são mais complexas e mais difíceis, como foi no exame 38, né? As questões, elas não foram tão longas, elas não foram tão extensas, mas foi uma prova com nível de complexidade muito grande. Então, vocês não podem se deixar assustar pelo tamanho do enunciado, sem pânico, sem pressa, né? Sem ficar ansiosa, porque viu aquele textão. Vocês têm que ter a estratégia de gerenciamento de emoções e de tempo para que você domine a prova da OAB e não permitir com que ela te domine, né? Porque se você chega, se depara com uma questão dessa e fica travado, o que acontece? Você perde tempo, né? Ali numa questão que é simples, ou de repente você fica travado em uma questão pela dificuldade, né? Encontra uma questão que pode ser que aconteça, que ela seja grande e tenha um grau de dificuldade maior, e você fica ali com aquela dificuldade de abandonar a questão, com a dificuldade de responder aquilo, e aí fica perdendo seu tempo, que é tão valioso, focando em uma coisa, em uma única questão, que nem vai fazer tanta diferença assim se você direcionar sua energia, direcionar a sua estratégia para as outras questões, que podem ser muito mais fáceis, e aí você garante vários pontos, né? E você deixa de garantir, se você ficar preso numa questão, deixa de garantir vários outros pontos que poderiam ser bem mais tranquilos, com seu cérebro mais tranquilo, com você mais descansado, porque natural que a gente começa a prova naquele gás, naquele pique, e no decorrer do tempo a gente vai perdendo mesmo, né? O fôlego é super natural. Então, o que a gente puder otimizar, onde a gente puder dar o gás maior, no começo, fica muito mais fácil de garantir a pontuação necessária. 40 a 80. Claro que a gente quer passar com folga, né? Para não depender de anulações, para respirar aliviado, já começar a se preparar para a segunda fase. Mas eu garanto para vocês que se vocês tiverem um bom gerenciamento de tempo, de emoções e estratégias para responder a prova, você já consegue, ali mesmo na hora da sua resposta, garantir os 40 pontos. Inclusive, eu fiz isso. O que foi que eu fiz, né, na minha prova? Eu comecei respondendo, e é o que eu indico para vocês. Responde o que você tem mais facilidade, o que tá mais fácil, né? Eu não respondi na sequência do que vem a prova. Eu fui respondendo de acordo com o que eu ia identificando que era mais fácil. Então, ética foi a primeira, porque ética a gente tem que gabaritar. Ninguém tem chance aqui de errar uma questão de ética, porque ética é a matéria mais fácil, a que tem mais peso, né? E é a primeira que vem ali no nosso caderno de questões. Então, a gente já começa por ética e vai seguindo de acordo com o que você tiver mais facilidade. Eu respondi primeiro todas as questões que eu tinha certeza, que eu sabia. E aí eu fui anotando, né? Quantas eu tava fazendo com certeza. Quando eu cheguei
na questão, na 40, né, que eu tinha certeza, eu fiz pronto. Agora eu posso respirar aliviada. 40 aqui que eu respondi, eu tenho certeza. Deixa eu ver as outras. Esse ponto meu aqui tá garantido. Vou responder as outras e vou com estratégia, com essas estratégias que eu passo pra vocês, né, de responder se eu tinha mais dificuldade, analisando, eliminando, indo por técnicas até de chute. Então eu vou passar isso pra vocês também em uma das próximas aulas. Mas primeiro, no primeiro momento, o que eu fiz foi garantir os 40 pontos. E o que veio a mais, o que veio da minha pontuação excedente foi puro lucro. Eu queria passar. Pra mim, 40 já tava valendo. Se eu tivesse ficado só com 40, seria maravilhoso. Mas eu consegui uma pontuação ainda maior. Eu fiz 48 pontos. E aí, então, uma das coisas, né, mais benéficas no sentido de você fazer isso é você responder, garantir tudo que você já sabe, passar para o gabarito com tranquilidade, né? A gente sabe que o gabarito exige uma atenção, então a gente precisa, no mínimo, de 30 minutinhos ali para passar as respostas para o gabarito, para não errar, para passar tudo com certeza, com tranquilidade. Porque o que é que acontece se você não gerencia bem o tempo, né? E é por isso que eu falo pra gente responder a prova em 4 horas, deixar essa uma hora mais, essa uma hora que sobra pro gabarito, pra gente poder responder com tranquilidade, depois dar aquela folheada e ver se não ficou faltando responder alguma questão. Nunca trocar a resposta. Porque se você trocar a resposta, você vai trocar provavelmente com 90% de probabilidade de ser a troca mais errada que você já fez na sua vida. E tem muitos alunos que são reprovados por 1, 2, 3 pontos, porque trocaram a resposta já na hora de passar para o gabarito, né? A gente já está mais cansada. A nossa capacidade de resolução de problema, ela fica reduzida. Então não tem motivo, não tem porquê você trocar a sua resposta. Combinado? Então, chegou no final, garantiu ali a sua pontuação, respondeu tudo com calma, com tranquilidade, já ganhou confiança, né? Já sabe que tá dominando ali a prova, já sabe que o tempo tá tranquilo, já fica mais tranquilo, já não vai responder nada com pressa, né? Porque a pressa excessiva, ela vai sim levar você a cometer erros, e aí é que a gente vai partir para aquelas questões que são mais desafiadoras, né? Que exigem mais tempo, que exigem um pouco mais de estratégia, quem sabe até uma estratégia de chute. Então, a gente precisa nos preservar em relação ao emocional, ao estresse. Se a gente vai para uma questão mais difícil, né? Fica ali batendo cabeça, se estressando. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca nem vi esse assunto. A gente acaba tendo esse estresse como um fator que é super prejudicial no nosso desempenho na prova. Então, você não quer isso, né? Você não quer ter o seu estado mental agitado, estressado. Você quer o quê? Tá calmo, focado, para você fazer uma boa prova, né? A gente precisa gerenciar o tempo, gerenciar as emoções, ter o domínio técnico, ter estratégia para passar para o gabarito, ter estratégia de chute. Então, tudo isso vai impactar no rendimento, né? No seu resultado final. E aí, é importante que você esteja preparado em todos esses sentidos, porque na hora da prova, né? Você pode se deparar ali com alguma dificuldade que você não estava prevendo. Uma dor de barriga, por exemplo, uma dor de cabeça. Então, chegou no meio da prova, deu um piriri, deu uma dor de cabeça, você já está livre ali, já garantiu o que foi mais fácil, já fez o que tinha que ser feito, né? E aí, não vai desistir da prova. Mas a gente sabe que se vem uma coisa que não estava prevista, isso também impacta de forma negativa para que a gente tenha um bom resultado. Então, essa é a melhor estratégia para que vocês consigam ter a habilidade de resolver a prova com um tempo de sobra, né? Respondendo em 4 horas e sobrando aí uma horinha para você passar para o gabarito com tranquilidade, sem pressa, sem medo de errar. Dar aquela folheada, ver se não faltou nada, porque você está terminantemente proibido e proibida de deixar uma questão em branco. Não sabe? Vai chutar alguma coisa. E eu vou ensinar pra você como é que chuta. Mas isso é se você não souber. E esse é tema de próxima aula, eu não vou falar aqui sobre isso. Então, quando vocês não fazem, né, esse gerenciamento de tempo, vocês erram muito, porque deixam com que a pressa te atrapalhe, deixa com que os erros de interpretação, né, te atrapalhe, perde tempo,
fica com a impressão de que não está bem preparado, e aí tudo isso vai impactando de forma negativa. E não é isso que a gente quer. A gente quer garantir a pontuação, ser aprovado, sair da prova com tranquilidade, pegar aquele gabarito preliminar, olhar para a cara da prova e debochar dela, né? E aí saber fazer isso, né, é precioso, é muito valioso, porque realmente, quando a gente para analisar, é um tempo escasso, né? 5 horas para você fazer 80 questões, né? Envolvendo ali o seu emocional que tá ansioso, que tá ansiosa, lidar com todas as pressões que a prova traz. É um tempo escasso, sabe? Mas é possível que você faça com folga, que você faça com tranquilidade, que você se desenvolva bem, né? Pra você não sofrer esses efeitos aí colaterais que eu acabei de citar. Inclusive, sempre que finaliza, né, uma primeira fase, eu converso com meus mentorandos para saber como foi a prova, né? Para saber como eles se sentiram. Eu faço questão de acompanhar de perto cada um deles. Então, em uma das entrevistas que eu fiz recente do Exame 38, uma das mentorandas falou para mim que ela finalizou a prova faltando 1 hora. Aí eu fiz, faltando 1 hora para passar pro gabarito, ela não. Eu finalizei, passei pro gabarito e fiquei lá. Dei aquela olhadinha, segui a orientação da prova, da mentora. Dei aquela olhadinha, finalizei tudo. Respirei fundo, ela quis ficar até o final, foi uma opção dela, né? Se sentiu mais segura assim, tudo bem. Mas eu terminei a prova e respondi as 80 questões e passei para o gabarito e ainda fiquei com esse tempo de sobra. Então, é plenamente possível que você tenha esse resultado se você seguir a técnica e a estratégia correta que eu tô passando para vocês aqui. Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Treino difícil, jogo fácil. Quando você se prepara, cronometrando o tempo de questões, e você tem uma análise de como você está lidando com as questões de baixa, média e alta complexidade, quando chega na prova você vai saber gerenciar isso. Não adianta nada eu falar para vocês, gerencie o tempo, cronometre, conte o tempo, já não tá saindo cronometre, de quanto tempo você está levando para responder cada questão de acordo com sua complexidade, se você nem sabe analisar qual a complexidade de uma questão. Na hora da prova você não vai saber, você não vai desenvolver essa habilidade na hora da prova. Isso é algo que você tem que treinar, né? Então, vai treinando. Vou pegar hoje as questões, né? Vou cronometrar as questões de baixa complexidade. Tô levando uma média aí de 1 minuto, 1 minuto e meio. De média complexidade, 1 minuto e meio a 2. De alta complexidade, de 2 minutos a 3. Vocês precisam entender, porque na prova, na primeira fase, existe esse balanço, né? Esse equilíbrio entre questões de complexidades diferentes. Então, vocês precisam chegar na hora da prova, bater o olho e pensar, essa aqui eu demoro tanto tempo. Se passar disso, já vou para a próxima. Já é uma questão que fugiu do tempo que eu levo para responder. É uma questão que eu levo 1 hora ou 1 minuto e meio. Eu tô demorando 3? Não, já foi, já passou aqui. Eu já perdi o tempo de outra que era fácil. Então, eu vou garantir minha pontuação e vou para cima. Porque a meta não é você zerar a prova. Não é você fazer 80 pontos. A meta é você ser aprovado. Então, se você tiver a estratégia certa, você vai ser aprovado. Vai sair da prova com todas as questões respondidas, vai sair da prova com gabarito perfeito, sem ter errado nada, porque esse é um dos grandes problemas de quem deixa para responder o gabarito ali faltando 10, 15 minutos, responde com pressa, responde errado, perde, às vezes respondeu certo na prova e no gabarito passou errado. Você já pensou que situação terrível, você perdendo, porque na hora de passar pro gabarito não teve tempo. Então, a gente tem que treinar para sair com folga, tá certo? Na aula de hoje eu mostrei para vocês a importância do gerenciamento de tempo, sobre como fazer isso, como gerenciar isso de forma eficaz, respondendo as 80 questões, passando para o gabarito, tendo tempo de sobra para ainda fazer ali aquele apanhado geral, vendo se respondeu todas as questões, conferindo se passou para o gabarito certinho. E para potencializar tudo isso, vocês também precisam saber como, né, fazer os chutes da prova e vários outros temas que eu tenho trazido aqui
nas nossas aulas de aquecimento, que estão acontecendo ao meio-dia, o aquecimento do intensivão da aprovação, e também no nosso programa Plantão de OABeiros, que essa semana aconteceu às 20 horas. Então, se você quer ser aprovado na primeira fase, está assistindo essa aula e ainda não assistiu às aulas anteriores, corre porque ainda dá tempo. Assiste às aulas anteriores porque muito em breve elas vão sair do ar. Não vão ficar disponíveis, tá? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu curtir, porque isso é muito importante para me estimular a continuar trazendo os conteúdos de valor para você que quer ser aprovado na primeira fase da OAB. Compartilha com seu amigo ou amiga OABeira, porque na prova da OAB não tem concorrência, então não tem problema nenhum você compartilhar e ajudar um amigo. E se até agora você não está inscrito no intensivão da aprovação, você vai clicar agora no link que tá ou na minha bio do Instagram, ou na descrição do vídeo, ou vai escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Para você se inscrever, colocar o seu melhor e-mail e entrar no grupo VIP, porque o intensivão da aprovação vai ser um evento que vai te levar à sua aprovação na primeira fase. Eu vou te dar um mapa, o passo a passo, mastigadinho, de como ser aprovado na primeira fase, mas ele vai ser exclusivo para quem está inscrito. Então, se você não se inscreveu, já se inscreve agora, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque nós queremos uma legião de advogados aprovados, fazendo parcerias, trocando experiências, fazendo network e construindo essa rede de apoio, que é super importante, né? Agora vocês estão construindo uma rede de apoio de OABeiros na primeira fase, vão precisar na segunda fase e com certeza na nossa vida profissional a gente também precisa de apoio. Não é à toa que hoje eu atuo em todo o Brasil com parcerias. Eu tenho parceiros em todos os estados do Brasil, porque a gente tem que construir essa rede de apoio para crescer profissionalmente e isso começa desde a graduação. Se hoje eu tenho parceiros em todo o Brasil é porque eu construí essas parcerias ao longo da minha graduação, na minha preparação para a primeira fase, para a segunda, e sigo fazendo isso até os dias de hoje. Então, para você você rir, você tem que fazer rir, não é isso? Então, você ajuda uma pessoa, com certeza, a gente não vai fazer esperando nada em troca, mas com certeza ela vai, algum dia, sentir a necessidade de te retribuir, né, de te agradecer por algo que você fez de bom. E eu tenho certeza que compartilhando essa aula, levando esse conteúdo rico, de valor, mostrando para ela que existe um caminho mais fácil para ela ser aprovada, ela vai ficar extremamente grata a você. Tá bom? Amanhã, sábado, nós vamos seguir com o nosso aquecimento do intensivão da aprovação ao meio-dia. E vamos ter o aquecimento do intensivão no domingo também, às 9 da manhã. Porque domingo é dia dos pais, eu entendo que todo mundo vai querer aí, né? Quem tem seu papai, comemorar com a família, né? Quem não tem papai, mas é papai, também vai querer comemorar com seus filhos, enfim. Geralmente no domingo é o dia de se reunir com a família, né? Independente de datas, é um dia mais de descansos. Então, a gente vai otimizar o nosso tempo de estudo, né? Pela manhã vai ser uma aula leve, divertida, com conteúdos de valor, mas que não vai ser nada pesado, não. Como eu sempre tento trazer para vocês aqui, de forma bem tranquila, para que vocês tenham o melhor aproveitamento e o máximo desempenho e sejam aprovados na primeira fase. Combinado? Encontro marcado amanhã, meio-dia, domingo, 9 da manhã. Se inscrevam no intensivão. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.